Ei, corujas! Então, galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, que vai ser contando experiências que tive. Confesso que estou com um pouquinho de medo, confesso, porque não foi uma experiência boa com Deus, foi uma experiência com demônios, e sim, em forma de criança. E saiba, o meu maior medo de estar contando essa experiência, compartilhando essa experiência com vocês, é que eu nunca vi vídeo de pessoas aqui no YouTube ou no Google contando experiências desse tipo relacionado a demônios em forma de criança. Então, o meu medo é esse, entendeu? Tipo de estar gravando essa coisa assim de que eu nunca vi, entendeu? Ser praticamente a primeira pessoa a estar gravando algo relacionado a demônio mirim, de experiências e, sei lá, vim comentários ruins, alguma coisa do tipo, ou sei lá, vim pessoas falando merda, entendeu? No meu vídeo. Mas enfim, mas se for para edificar a vida de alguém, então vamos edificar, né? Assim como eu também edificou a minha vida um pouco, eu conheci mais um pouco desse lado, vi que não é coisa que se cheira. Mas enfim, entendeu? Eu confesso que foi uma coisa ruim, foi, mas edificou um pouco minha fé, mais nesse lado espiritual, entendeu? Edificou mais a minha vida também. E é isso. Então, gente, vou ler um pequeno versículo aqui que diz assim, que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Mas eu tive sonho, então eu sou velho. Então, galera, no começo da minha conversão com Deus, eu comecei a pedir ele o dom de visão, entendeu? E assim, porque eu queria ver esse lado espiritual, eu queria conhecer esse outro lado, eu queria saber o que tem desse outro lado, entendeu? Eu queria poder conhecer mais, poder vivenciar mais esse lado, porque eu acho uma coisa top, entendeu? Ainda acho uma coisa legal de saber, entendeu? Igual esse de dom de visão. Eu acho um dom maravilhoso. Mas enfim, gente. Mais uma coisa que eu falo pra vocês. Que antes de você pedir esses dons pra Deus, inclusive o dom de visão, eu quero falar que esteja ciente do que você vai pedir pra Deus, entendeu? E ainda mais se for o dom de visão, galera. Porque, assim, gente, é uma coisa que eu falo. Você tem que entender que dom de visão, uma coisa que você tem que entender é que você não vai ver só coisas boas. Você também vai ver coisas ruins. E apesar de que o mundo ele já é do maligno, você tem que entender que aqui no mundo só tem coisas ruins do que coisas boas, entendeu? Então, se você for olhar no seu lado, nos seus olhos espirituais, se sua visão, se seus olhos espirituais estiverem abertos, se você for olhar, você não vai ver tantas coisas boas aqui nessa terra, entendeu? Porque coisas boas mesmo tá lá no céu. Aqui, como já tá, as pessoas já dizem, eu não sei se a palavra diz também, mas o mundo já é do maligno, entendeu? Mas primeiro, gente, para você lidar com isso, para lidar com isso você precisa ter autoridade, entendeu? E era coisa que eu não tinha autoridade, entendeu? Mas enfim, então eu quero que vocês fiquem cientes disso e aprendam isso, entendeu? Então, foi esse ano mesmo, de 2019, eu fui deitar, eu deitei e fui dormir. E quando eu sonhei, essa primeira experiência que eu tive foi em sonhos, entendeu? Mas foi algo tão real como se eu tivesse realmente lá, entendeu? Como se, sei lá, como se a gente era algo tão real, entendeu? Como se eu tivesse aqui nesse momento aqui agora, como se eu tivesse lá desse mesmo jeito, entendeu? Foi algo tão real, foi algo, e eu confesso que eu fiquei com medo. Então o medo foi mais real, acho que eu nunca tinha sentido um medo tão grande igual eu tinha sentido naquela hora. Minha primeira experiência que eu tive foi foi num sonho, foi em sonho. Eu tava dentro de uma sala, a sala tinha mais ou menos uns 10 metros, uns 5 metros, não sei. Uns 10 metros, sei lá, uns 10 a 5 metros de diâmetro, sei lá como é que fala esse trem. Mas era uma sala que era uma sala escura. Era uma sala escura e essa sala não tinha luz. E essa sala, gente, era uma sala bem grande, era uma sala bem espaçosa, mas não tinha nenhum os móveis, não tinha portas, não tinha janela. E eu não reparei no teto, mas escreveu que talvez não tinha teto. Mas eu sei que era uma sala escura, mas que dava pra... Mas era uma sala assim, gente, que era escuro, mas que dava pra enxergar claramente, entendeu? E eu lembro que eu fiquei parado, tipo, parado assim, olhando pro nada, entendeu? Assim, tipo, num canto de cá eu tava, e eu tava olhando pro lado de lá. E eu lembro que eu tava parado e assim, do nada apareceu uma criança, bem assim, bem longe de mim, na base de uns 5 metros ou 4 metros de distância.
bem longe de mim, entendeu? E tipo ali, quando aquela criança apareceu, eu comecei a ficar com medo, eu fiquei com muito medo, entendeu? Fiquei com muito medo mesmo, mas aí eu peguei, eu fiquei paralisado assim, fiquei olhando aquela criança que tava bem longe de mim, era um menino ainda, que eu lembro, era um menino, mas aí tipo eu virei, quando eu virei as costas pra ele, o medo acochou, eu fiquei com mais medo ainda, entendeu? Foi que eu fiquei com mais medo. Eu falei assim, não, eu vou virar de novo, porque vai saber o que tá acontecendo. Aí quando eu virei, quando eu tornei virar novamente pra de frente com ele já não tava mais naquela distância que ele tava, ele já tava de cara a cara comigo, entendeu? E ele já estava de cara a cara comigo, entendeu? E aí eu me espantei, eu me assustei, entendeu? Tipo assim, porque ele tava longe, tava lá longe, e do nada ele já apareceu aqui de frente a frente comigo. Claro que era uma criança, não tava de cara a cara assim, né? Ele tava meio pra baixo, mas ele tava olhando pra cima assim. Ele eu pude entender que não era uma criança aquilo, eu pude entender que era um demônio. E eu me espantei, eu fiquei desesperada naquele momento, eu tipo, fiquei paralisada assim, só olhando assim, de cara a cara com ele, entendeu? E foi na hora que ele avançou em cima de mim. Quando ele avançou em cima de mim, eu fiquei sem reação. E quando eu fiquei sem reação, ele colocou as duas mãos, ele veio com tanta força, ele bateu assim, ó, no meu peito, entendeu? As duas mãos assim, ó, em cima do meu peito. E quando ele bateu em cima do meu peito, eu caí no chão. E quando eu caí no chão, eu acordei. Acordei desesperado, acordei com tanto medo. Eu confesso que eu fiquei com medo. E porque eu nunca tinha acontecido isso comigo, eu nunca tinha tido esses sonhos, enfim. Mas assim, e eu não sei o que isso, o que essa experiência significou, porque eu não tenho esse entendimento, esse discernimento. É claro que eu tenho que pedir para Deus, mas se vocês sabem o que isso significa, o que isso quer dizer, entendeu? O que isso quer passar, eu quero que vocês falem aqui nos comentários, ou talvez me chamem no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, e também vai estar o link na descrição. Pode me chamar no direct se você tem um discernimento a mais sobre isso. E a outra experiência que eu tive foi uma experiência real. Tipo, começou num sonho, mas veio pro lado real também. Que eu tinha ido dormir, eu acho que não tem nem uns 4 meses que isso aconteceu. Eu fui dormir e eu orei normal e deitei. Quando eu deitei e eu dormi, eu tive um sonho. E esse sonho, eu tava em tipo uma roça e tinha tipo uma casinha assim, uma área que tinha um fogão a lenha. E esse fogão a lenha era muito grande, entendeu? E nesse fogão a lenha tinha um tacho, aqueles negócios que faz canjica, não tem que faz canjica, essas coisas, um tacho bem grande. E nesse tacho tinha um homem lá dentro. Tinha um homem lá dentro e aquele fogo já estava muito alto mesmo. E o homem estava lá dentro, aquele homem estava lá dentro. E ele não estava se queimando, entendeu? Não tinha água dentro daquele tacho e tinha bastante lenha naquele fogo. E o fogo estava muito alto e aquele homem estava lá dentro daquele fogo, dentro daquela panela, daquele fogo. E ele não estava sentindo nada, entendeu? Ele tava falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Estava glorificando o nome de Deus. E eu lembro que o mais estranho que eu reparei foi que eu tava colocando lenha, eu tava colocando mais fogo naquele fogão, entendeu? Eu tava colocando lenha para que o fogo aumentasse ainda mais. E aquele homem ele não se queimava, entendeu? Eu botava lenha, o fogo aumentava e ele não se queimava. E eu lembro que na hora que eu parei de colocar lenha e o fogo ainda tava alto, e ele saiu, ele colocou os pés assim, sai como se tivesse saído de uma banheira, não tem? Ele saiu assim, colocou os pés pra fora e saiu, passou no meio do fogo assim e saiu glorificando a Deus. E eu olhei para aquele homem, não tinha nenhuma queimadura, não tinha nenhum arranhão. E eu olhei assim e foi aí que dali já aparecia em outro lugar, já aparecia em outro sonho. E nesse sonho, gente, eu me vi, nesse sonho que eu parei de descansar, eu já passei para outro sonho, sem eu ter acordado. E eu tava deitado na cama numa posição, tipo de barriga para cima, só que virado um pouquinho pro lado, com as pernas com as pernas drobadas um pouco para cima e de costas assim assim de frente para a parede, entendeu? Porque minha cama fica encostada na parede, eu tava de frente para a parede e as costas assim para porta. E tipo quando eu deito, como eu sou magro, e eu deito, eu tenho esse osso aqui atrás, ele fica um pouquinho o negócio para fora, entendeu? E então, nesse sonho eu tava nessa posição, E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu lembro que nesse sonho eu tava dormindo, e eu tava nessa posição e do nada veio sabe assim, como se fala, uma opressão, aquela ar pesada, entendeu? Como se alguma coisa ruim estivesse naquele lugar.
E aí eu lembro que nesse sonho, chegou, eu tava parado assim, né, dormindo, aí do nada eu senti uma mão pegando nesse osso das minhas costas, não tem? Foi no sonho isso, tá, galera? E pegou, eu senti que era uma mão de criança também. Eu senti que era uma mão de criança, era uma mão pequena, mas era muito forte essa mão. E quando pegou e apertou, adormeceu todinho as minhas costas. Adormeceu as minhas costas e eu senti que, sabe, tava num canto da casa. Eu falei assim, Deus, tem alguma coisa aqui. No sonho eu tava pensando, tem alguma coisa aqui e é uma coisa ruim E aí eu comecei a me desesperar, mas eu não conseguia me mexer, porque aquela coisa estava apertando nesses ossos das minhas costas e me paralisou, entendeu? E foi um peso tão grande, gente, eu não sei. O peso foi tão grande que eu não sei que, tipo assim, a cama, ela baixou. O lado da cama, assim, onde que eu tava virado das costas, ela deu uma baixada na cama, entendeu? E eu não sei se foi o peso da mão dele ou se foi querendo deitar na cama também. Eu não sei, entendeu? Tô me arrepiando todinho, mas normal. E abaixou e eu fiquei com medo, será que tá querendo deitar comigo essa coisa ou é o peso da mão? Porque, gente, a mão era muito pesada, faltava arrancar meu osso, entendeu? De tanto peso mesmo, e eu tava sentindo tanta dor aquela hora, mas era uma dor dormente. E foi aí que eu comecei a falar bem assim, meu Deus do céu, foi num sonho, tá, gente? Isso começou num sonho. Eu falei, Espírito Santo de Deus, não é coisa boa que tá aqui neste lugar. Espírito Santo, pelo amor de Deus, vem me ajudar, não tem? Falei, vem me ajudar, o que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a orar, entendeu? Comecei a orar. E foi aí que veio, gente, olha que eu comecei a ouvir umas vozes de criança, não tem? Foi aí que eu comecei a ouvir umas vozes de criança. E essa voz de criança, gente, era uma voz assim que eu nunca tinha ouvido essa voz, nunca tinha ouvido. E eu ouvi essa voz e daqui a pouco essa voz veio eu continuei paralisado no mesmo canto e começou a mão ainda apertando. Eu senti que veio no meu ouvido, essa coisa veio ao meu ouvido, galera, e falou bem assim, essa coisa falou bem no meu ouvido, bem assim, deixa eu entrar no seu meio. Falou desse jeito pra mim, eu lembro claramente, falou nesse tom tipo de, deixa eu entrar no seu meio, tipo uma coisa assim, sei lá, como se fosse filme mesmo, entendeu? De terror. E chegou pra mim e falou isso no meu ouvido, eu lembro que eu me arrepiei todinho, e falei bem assim, e eu não sei o que eu tinha falado, entendeu, gente? Eu falei bem um negocinho, eu não sei o significado disso que eu falei. Tipo, você já roubou o meu preto, eu falei bem assim, eu não sei nem porque eu falei isso, mas eu falei bem assim, você já roubou o meu preto, você não vai roubar o meu branco também. E tipo assim, eu não entendi porque eu falei isso nesse sonho, e eu não sei porque eu falei isso pra ele, entendeu? Eu não tinha visto ele, que eu tava de costas, mas ele tinha falado ao meu ouvido isso, e eu falei isso pra ele, você já roubou o meu preto, você também não vai roubar o meu branco. E o que eu entendo assim é que o branco deve ser roubar a minha paz, entendeu? Agora o preto eu já não entendo não. Agora se vocês souberem de o que isso significa, vocês podem comentar aí, eu vou falar no direct no Instagram pra mim, tá bom? E assim, galera, eu comecei a orar e aquele ali, entendeu? Eu comecei a orar e o medo acolchou, sabe? Aquele medo tão grande. Eu comecei a orar, comecei a repreender, não tem? E daqui a pouco eu acordei. Eu acordei, gente. Quando eu acordei, eu tava na mesma posição. Quando eu acordei daquele sonho, na mesma posição que eu tava no sonho, eu tava na realidade, entendeu? Quando eu acordei, eu tava no mesmo jeito. E eu senti a mão ainda em mim. Mesmo eu acordado, a mão ainda tava em mim. Eu senti que tinha alguma coisa naquele quarto ainda. Eu falei, meu Deus do céu, isso não era um sonho, não é realidade, mas aquilo ali começou num sonho, mas eu venho na realidade, entendeu? Sei lá, como se eu não tivesse ali, como se não fosse realmente um sonho antes, entendeu? Talvez eu pensei que era um sonho, mas não era um sonho, talvez foi algo espiritual, talvez como se só estava o meu espírito ali. Eu não sei explicar direito isso, mas eu só sei que eu acordei e ali eu estava na mesma posição e eu estava sentindo ainda a mão nas minhas costas, adormecendo ainda. E o peso ainda, eu acordei e ainda tava o peso ainda, sabe? A cama ainda tava abaixada, assim, como se o peso tivesse abaixado, se alguém quisesse deitar ali, entendeu? E eu senti, e foi ali que eu comecei a orar, e eu não tava conseguindo me mexer. E tipo assim, eu não tava conseguindo me mexer, nem tanto era por causa que tava paralisado, assim, minhas costas estavam dormentes, mas por causa do medo, o medo tava tão grande que eu não conseguia me mexer. Eu falava assim, né, eu quero me virar pra me ver o que é isso que tá tanto me perseguindo, né? E eu não tinha coragem, entendeu? Porque eu tava com tanto medo que eu não tinha coragem de me virar pra me ver o que era. Mas eu sabia, eu sentia que ali tinha alguma coisa do lado da minha cama me pegando, entendeu? Se pegando nas minhas costas. E eu lembro que eu comecei a orar, comecei a repreender, não tem? E foi aí que eu senti que a mão soltou. A mão soltou e minhas costas foi parando de adormecer e a cama foi, sabe, voltando ao normal, não tava com aquele peso mais na cama assim do lado, voltou a normal, o colchão ficou normal. E ali eu peguei, parei assim, comecei a orar ainda, aí
pronto, aquele ar pesado, aquela coisa ruim tinha saído, entendeu? Mas aí eu peguei, do mesmo jeito que eu tava, do mesmo jeito eu fiquei. E foi aí que era 4 horas da manhã isso, tá, gente? Que aconteceu. Começou às 3 e pouca e foi parar, eu acho, umas 4 e pouca que eu olhei no relógio. E do lado da minha cama tem tipo uma cômodazinha, tem um racks. E meu celular tava lá. Eu falei assim, não, eu preciso falar com Thalita pra ver o que ela vai falar, entendeu? Porque a Thalita é minha amiga. E talvez ela pode entender o que é isso. Eu queria virar pra pegar meu celular, mas eu senti, sei lá, como se aquela coisa ainda tivesse naquele lugar. Mesmo que a presença já tinha saído, mas eu tava consciente de que aquela coisa ali ainda tava ali. Se eu virasse, eu ia ver, entendeu? Então eu fiquei com medo de virar, então eu esperei passar mais ou menos, sei lá, uns 5 minutinhos. Foi aí que eu virei, tava já clareando. Peguei meu celular e mandei mensagem pra ela, tudo mais. E então, gente, foi essa experiência, e eu não sei o que é essa experiência, entendeu? Eu não sei o que isso significa. Mas eu sei que antes de você pedir dom para Deus, ainda mais dom de visão, eu quero que você primeiro peça a Deus primeiro autoridade, entendeu? Eu acho que a autoridade não é uma coisa que se pede, é uma coisa que Deus mesmo dá para você, entendeu? Igual, por exemplo, por acaso, esses dias atrás, eu recebi a autoridade de Deus, entendeu? Foi uma pregadora lá na igreja e ela falou comigo, Deus falou comigo e ele me deu autoridade. E eu acredito que depois disso eu nunca mais tive, entendeu? Essa experiência ruim. Mas assim, eu tive experiências boas também, que eu vou falar em outro vídeo que eu vou gravar, eu acho que amanhã ou até hoje mesmo, não sei. E é isso, galera, eu espero que esse vídeo tenha edificado a fé de vocês, por mais que não seja uma experiência boa, mas é pra você saber como que esse lado é, que esse lado não é brincadeira, e que Satanás não tá pra brincadeira, entendeu? E é isso, galera, espero que tenham gostado dessa experiência, que apesar de não muito boa, mas tenha edificado a vida de vocês, tenha dado um pouquinho de entendimento, de discernimento sobre este lado espiritual. E é isso, galera. Um beijão e até a próxima. Deus abençoe suas vidas. E se você que tem um entendimento a mais sobre essas experiências, você pode estar falando aqui embaixo nos comentários, tá bom? Ou então me segue lá no meu Instagram. Me segue no meu Instagram, tá, gente? E manda um direct pra mim explicando, porque eu não tô muito entendimento sobre isso. Eu tô pedindo Deus entendimento e sabedoria. Mas enquanto isso, eu preciso de ajuda para mim saber o que significa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Tchau.